Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil. E na edição de hoje, vamos falar sobre os direitos de pais que têm filhos com deficiência. Será que eles podem ter a carga horária de trabalho reduzida para cuidar dos filhos? O que prevê a lei nos casos de servidores públicos e de empregados seletistas? Demissão por justa causa. Saiba em que situações ela pode ocorrer e quais são os prejuízos para o empregado dispensado. No quadro Tá Explicado, o assunto é a norma regulamentadora que prevê medidas de proteção a incêndios nos locais de trabalho. E no Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer os talentos de uma confeiteira que, além de doces, faz maquetes de bolos de aniversário, casamento, um trabalho que exige talento, técnica e muita criatividade. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Quem tem um familiar com qualquer tipo de deficiência sabe o quanto é importante estabelecer cuidados específicos para garantir qualidade de vida aos que possuem limitações. O desafio de algumas famílias é conciliar o trabalho com a rotina de atenção que os deficientes precisam ter. No programa de hoje, vamos conhecer pais e mães que se desdobram para cuidar dos filhos deficientes sem deixar o mercado de trabalho. Quem é servidor público pode contar com a lei, que prevê redução da jornada de trabalho. Mas, para o trabalhador regido pela CLT, a situação é diferente. Acompanhe a reportagem sobre o assunto. Quando recebeu o diagnóstico de autismo do filho Eduardo, Patrícia tratou de colocá-lo em diversas atividades para garantir o desenvolvimento dele. O menino tem 10 anos e segue uma rotina de atividades que inclui fisioterapia, tratamento fonoaudiológico e psicológico. Para levá-lo a todos esses lugares várias vezes na semana, deixou de dar aula em uma faculdade de Brasília. Ela trabalhava no regime seletista, ou seja, o contrato de trabalho era regido pela consolidação das leis do trabalho, que não prevê redução de jornada para mães com filhos deficientes. Para não ficar sem trabalho, como é nutricionista, decidiu abrir um consultório e passou a ser autônoma. Dessa forma, ela consegue se ausentar para acompanhar o filho nas atividades, sem correr o risco de deixar de trabalhar. Caso eu trabalhasse as 40 horas, como o usual, ou 44 horas, eu não teria disponibilidade de fazer essas atividades que são necessárias. Se eu tivesse essa segurança de que eu teria um trabalho, mas que eu conseguiria ajustar essa necessidade da minha vida. Eu acredito que tudo poderia ser diferente. Poderia mesmo. Se Patrícia fosse servidora pública estatutária, estaria amparada pela lei que garante direito à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo no salário e sem necessidade de compensação das horas não trabalhadas. A regra vale para o servidor público federal que tem algum cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Quem trabalha no regime privado ainda não tem a mesma vantagem. Em alguns estados e municípios, há leis que asseguram o direito da jornada reduzida aos funcionários públicos regidos pela CLT. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, é concedido o horário especial com redução de até 20%. O benefício é permitido se for comprovada a necessidade por junta médica. Mas como nem todas as cidades brasileiras adotaram leis específicas sobre o assunto, tem trabalhador que luta na justiça para conseguir o benefício. Em agosto de 2017, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas diminuiu em 25% a jornada de trabalho da mãe de uma criança autista, que é servidora municipal pelo regime seletista. Na cidade Monte Azul Paulista, o município não tem lei que prevê redução de jornada. O regional acatou o pedido da trabalhadora com base nos valores constitucionais, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Assim foi autorizada carga horária de trabalho menor.
Esse não foi um caso isolado. Em janeiro de 2016, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador também permitiu a uma trabalhadora da Petrobras redução de 50% da jornada de trabalho. Basicamente, os mesmos parâmetros jurídicos foram considerados. Essas decisões judiciais, sejam da Justiça Comum, da Justiça Federal ou da Justiça Trabalhista, elas têm se pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente, na questão da proteção integral, na questão da garantia de direitos fundamentais da pessoa com deficiência, ou seja, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no próprio dispositivo constitucional que emana para todo o ordenamento jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no inciso 3 do artigo 1º, no direito à saúde do artigo 196 também da Constituição Federal, assim como em documentos internacionais, como a Convenção que trata da pessoa com deficiência e a qual o Brasil é signatário. Esses pontos jurídicos, esses elementos associados à realidade concreta, levam o magistrado, levam o Poder Judiciário a chegar a uma decisão que, via de regra, em defesa do princípio da dignidade humana, concede a redução de jornada a esse servidor, sem redução salarial e sem a necessidade de compensação. Seria muito importante que houvesse uma evolução também na nossa legislação seletista a esse respeito. Embora não exista uma lei específica para quem é seletista, algumas empresas adotam regras especiais. Foi assim na instituição bancária onde Nádia trabalha. A mãe do Rafael, de 2 aninhos, é seletista em uma empresa privada. Ela não teria direito à redução da jornada para cuidar do filho, que nasceu com microcefalia. Mas uma norma interna da empresa ofereceu 2 horas a menos de trabalho. Hoje ela cumpre 6 horas e pode dedicar mais tempo às demandas do filho, que precisa de muitos estímulos para se desenvolver. Sessões de acupuntura, atividades motoras ajudam o Rafael a ter qualidade de vida. Para a família do Rafael, quanto mais tempo eles passam com o menino, mais eles observam que o desenvolvimento dele melhora. Isso aqui tudo parece uma brincadeira, mas para o Rafael é estímulo puro. O tempo é precioso para os pais do menino. Seria um sonho para toda mãe, todo pai que tem um filho especial poder passar mais tempo com ele. E a gente não tem condições de sustentá-lo sem ter o nosso emprego. O tempo realmente é um artigo de luxo para quem tem filho especial. E quem precisa trabalhar fora realmente é muito complicado dar a atenção que eles precisam. Enquanto Nádia obteve a jornada reduzida, mesmo trabalhando em empresa privada, o pai do menino, servidor do GDF estatutário, teve que entrar na justiça. O DF até tem uma lei distrital que concede 20% de redução para pais de filhos com deficiência, mas Alex não acha o percentual justo. Cada criança, cada situação, ela requer uma necessidade diferente. Então é muito complicado você falar que o máximo de redução é 20%, sendo que você vai ter quadros diferentes para condições diferentes, para situações e síndromes ou problemas neurológicos diferentes, entendeu? Então, para isso que existe a junta médica, né? Para isso que tem essa junta médica, e isso pode ser melhor avaliado de acordo com a necessidade de cada família e principalmente de cada criança. Eu entrei na justiça e estou pleiteando uma redução maior que atenda às necessidades, né, do Rafael. Outra mãe que foi em busca de permanecer no mercado de trabalho sem abrir mão de cuidar das necessidades especiais do filho autista foi a Adélia. A bibliotecária deixou claro à empresa privada que precisa de alguns dias para acompanhar o João Vitor nos tratamentos. Ela diz que não houve resistência do patrão, mas reconhece que nem todos concedem a vantagem. Às segundas-feiras eu fico 2h30. Já na terça-feira eu fico 1 hora. E na quinta-feira eu fico bastante tempo também, por volta de 2 horas. Eu tenho esse privilégio de poder acompanhar o meu filho. E para uma mãe que tem um filho com autismo, isso não tem preço, não tem preço. Eu não precisei usar a lei
para eu ter esse benefício. Mas eu sou uma regalia diante de um quadro, porque eu fui aceita, porque eu fui respeitada, porque ele foi respeitado. Mas e quantos pais não têm isso? À medida que pais recorrem à Justiça do Trabalho para passar mais tempo cuidando dos filhos que são deficientes, uma brecha para uma nova lei pode surgir para atender a todos. Pode haver a integralização do sistema normativo por meio de decisões judiciais. Ou seja, pode haver indicativos da Justiça do Trabalho que pessoas com situações análogas, o posicionamento será naquele sentido. E isso pode, inclusive, como já ocorreram em outras situações, resultar em provocação de algum parlamentar para que seja proposto um projeto de lei e acabe resultando em uma legislação nesse sentido. Agora vamos acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. O TRT de Minas Gerais manteve a sentença que condenou um hospital ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 6.000 a uma técnica de enfermagem que teve estresse pós-traumático depois de ter ficado presa em um elevador que despencou do 15º ao 9º andar. O Tribunal Mineiro afastou a tese da fatalidade sustentada pelo hospital, frisando que o acidente de trabalho é caracterizado em regra quando o dano se verifica pelo exercício do trabalho, cabendo apenas investigar se houve ou não culpa do hospital no ocorrido. O TRT de Mato Grosso majorou a condenação de uma empresa de vendas de peças e recuperação de embreagem de R$ 2 para R$ 10.000 por danos morais a ser paga a um estudante de 15 anos, contratado para exercer a função de auxiliar de montagem. A decisão do TRT foi tomada com o intuito de punir a conduta ilícita da empresa que permitiu o trabalho infantil e também para desestimular a reincidência da conduta ilegal. De acordo com a lei, as empresas podem contratar mão de obra dos adolescentes a partir dos 14 anos, apenas na condição de aprendiz e desde que atenda aos requisitos da legislação trabalhista. O TRT da Bahia decidiu por unanimidade que um ajudante de entrega da cerveja Skin deve receber indenização no valor de R$ 5.000 por realizar transporte de valores em espécie e em cheques. O trabalhador era obrigado a transportar não apenas mercadorias, mas também valores numerários resultantes das vendas dos produtos. Segundo o tribunal, a atividade de transporte de valores deveria ter sido realizada por empresas especializadas que dispõem de instrumentos e logística adequados, ao invés de colocar o empregado em risco. Cabe recurso da decisão. No próximo bloco, demissão por justa causa. Saiba em que situações ela pode ocorrer e quais são os prejuízos para o empregado dispensado. E ainda hoje, Quadro Tá Explicado fala sobre a norma regulamentadora que prevê medidas de proteção a incêndios nos locais de trabalho. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos e a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. O Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, CONEMATRA, se reuniu na sede do TRT de São Paulo em uma assembleia ordinária que elegeu os novos dirigentes do Conselho para o biênio 2018-2019. Na ocasião, os representantes das escolas de magistratura também aprovaram a efetivação de uma plataforma de compartilhamento de decisões judiciais pós-reforma trabalhista entre os regionais, para facilitar a consulta aos enunciados por parte dos magistrados e demais integrantes da Justiça do Trabalho. O evento contou ainda com palestras e pronunciamentos referentes às escolas em todo o país. O ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, falou sobre o papel das EJUDes como formadoras da consciência do exercício da magistratura. Com o objetivo de aprimorar a integração da administração do TRT do Rio de Janeiro com as varas do trabalho, o Regional Fluminense deu início ao Comitê no Interior.
A intenção é incluir a participação das varas localizadas fora da capital nas reuniões do comitê por meio de videoconferências. A iniciativa atende à resolução número 194 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a adoção de iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento dos serviços judiciários da primeira instância dos tribunais brasileiros. Ser demitido não é nada agradável. Quando a demissão ocorre por justa causa, é ainda pior. Mas, além de muita chateação, esse tipo de dispensa traz diversos problemas à vida profissional dos empregados. Confira na reportagem. Demissão, despedida, dispensa por justa causa. Todo trabalhador conhece bem esses termos e, com certeza, o maior temor é ser despedido por justa causa. Basicamente é a quebra da confiança do empregado junto ao empregador por ter praticado alguma atividade, algum ato que está previsto na CLT como ato justificador da rescisão do contrato de trabalho dele. Uma demissão, ela por si só já é muito dolorosa. Quando você toma uma justa causa, então, ela realmente impactua muito na vida da pessoa. Abala psicologicamente, abala financeiramente. Então, para mim, ela foi assim uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Algumas condutas que configuram a justa causa são: quando o trabalhador age de maneira desonesta com o empregador, quando age contra a moral, quando ele é condenado criminalmente, violação de segredo da empresa, quando descumprem as regras do ambiente de trabalho, abandono de emprego. No caso do Epifânio, a justa causa foi dada porque a empresa o responsabilizou por um subordinado ter ido trabalhar sozinho, o que não era permitido pela Coelba, empresa tomadora de serviços que exige que os trabalhadores saiam sempre em dupla. O empregado dispensado por justa causa não recebe aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário proporcional, multa de 40% do FGTS, não pode sacar o FGTS, não pode solicitar o seguro-desemprego. Mas o Epifânio conseguiu reverter a justa causa na Justiça do Trabalho. Ela pode ser revertida, assim, pelo próprio empregador, se por acaso o empregado assim anuir. A própria Justiça do Trabalho também pode reverter uma justa causa em uma reclamação trabalhista por entender que houve desproporção entre o ato praticado pelo empregado e a punição aplicada pelo empregador, que é a punição máxima, que é a rescisão do contrato. Nesse caso, o parceiro desse trabalhador adoeceu e não foi trabalhar. E ele resolveu fazer o serviço sozinho, foi uma decisão pessoal dele. Outro aspecto que levou exatamente à reversão da justa causa foi o tratamento discriminatório. Ficou claro que a intenção era despedir por justa causa o próprio Epifânio, já que a punição aplicada ao outro trabalhador foi bem mais branda. Quase que perdoou-se. Apesar de ter sido revertida, a justa causa ainda é um peso que ele carrega. Porque realmente eu não consegui mais voltar para o mercado de trabalho depois dessa justa causa, porque é um ramo que eu trabalho é elétrico. Então, as empresas, todo mundo se comunica. Quando há um efeito desse de justa causa, é o boca a boca. Então fala, fulano foi demitido por justa causa. Então, as empresas já botam uma barreira. Apesar de muitos disserem, não, isso não ocorre, mas eu sinto que ocorre, porque eu já botei diversos currículos, várias empresas, e meu currículo foi barrado. No geral, o que o empregado deve estar atento ele deve atuar com boa fé, e estar atento às obrigações inerentes ao contrato de trabalho dele. No próximo bloco, incêndio no local de trabalho. Quais são as medidas de proteção previstas pela norma regulamentadora número 23? E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer os talentos de uma confeiteira que também faz maquetes de bolos, um trabalho que exige talento, técnica e criatividade. Nós voltamos daqui a pouco. A segurança das pessoas no local de trabalho sempre deve vir em primeiro lugar. E existem normas regulamentadoras importantes que devem ser seguidas à risca.
Uma delas é a NR23, que trata das medidas de proteção a incêndios. Confira no quadro Tá Explicado de hoje. O sinal indica que há presença de fogo no estabelecimento. Quando ocorre este tipo de situação, o melhor a se fazer é tentar manter a calma para que a desocupação do ambiente seja feita de forma ágil. Para que isso ocorra, o local de trabalho deve estar preparado para a execução dos procedimentos de segurança em situações de emergência. A proteção contra incêndios está prevista na norma regulamentadora 23 do Ministério do Trabalho e atende aos princípios de segurança e saúde determinados no artigo 200 da CLT. A norma estabelece que todas as empresas devem possuir proteção contra incêndio, saídas adequadas para que os trabalhadores possam desocupar a área de maneira rápida, equipamentos para combater o fogo desde o início das chamas e pessoas capacitadas para o uso correto das ferramentas. Em relação às saídas de emergência, as vias de passagem devem ser claramente identificadas por meio de placas ou sinais luminosos que indiquem a direção da saída. As portas devem ser visíveis e qualquer obstáculo que bloqueie o acesso é proibido. Quando o assunto são os extintores de incêndio, as empresas devem ficar atentas à data de validade dos equipamentos, além da procedência do material. De acordo com a NR23, apenas extintores que obedeçam às normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, devem estar à disposição nos ambientes de trabalho. Fazer doces e bolos artísticos já não é para qualquer pessoa. Imagine, então, produzir maquetes de bolos que precisam parecer de verdade e impressionar os convidados de uma festa. Nossa equipe foi conhecer uma confeiteira especialista no assunto. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Olá, meu nome é Maria de Fátima, sou chefe confeiteira, trabalho com confeitaria artística. Eu comecei a trabalhar com a confeitaria artística, bolos e tudo, no aniversário de 1 ano do meu filho. E eu queria muito fazer um bolo para ele, uma festinha de 1 ano. E aí eu via nas revistas e achava muito bonito, fiquei encantada e comecei a desenvolver como que eu iria fazer o meu primeiro bolo. Eu comecei a comprar revista, procurar livros, como que eu iria fazer. E assim eu fui desenvolvendo a fazer todo esse trabalho do bolo do meu filho. Enfim, o bolo ficou maior do que o filho, né? E eu fiquei apaixonada por tudo aquilo. E daí eu não quis parar mais. Depois de 2, 3 anos que eu já estava trabalhando na área, que eu conheci um programa que tinha numa televisão, que tinha uma argentina que trabalhava com pasta americana. Que aí eu fiquei enlouquecida, né? Falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero. Comecei a desenvolver como que eu poderia trabalhar com pasta americana, mas continuei trabalhando com glacê. E de lá para cá eu não parei mais. As maquetes de bolos, eu comecei a fazer. Eu não tenho assim exatamente precisão, mas eu acredito que tem assim uns 10 anos, 11 anos que a gente começou a trabalhar com maquete, porque antes disso só se trabalhava com bolo, não se ouvia falar que trabalhava com maquete. A maquete é interessante, é que ela esteja tão assim parecida com o bolo, que as pessoas quando vê, acreditem que aquilo realmente seja um bolo. A maquete foi criada, eu acredito, que assim, para as pessoas que precisam de pouca quantidade de bolo, elas possam ter um bolo que pareça ser grande na mesa delas, e que elas não precisem fazer tanto bolo. A gente utiliza todo o material que a gente utiliza na parte de confeitaria, tá? Então assim, para a gente começar uma maquete, primeiro a gente desenha exatamente para a gente saber como que ela vai ser feita. Depois ela é cortada, o isopor, exatamente do tamanho que a gente precisa. E aí depois esse isopor, aí ele vai virar a maquete, que aí a gente vai forrar ele com pasta americana. Falar assim, mas eu não quero com pasta americana, eu quero que ele seja todo trabalhado no glacê. A gente trabalha também ele todo no glacê.
E aí, assim, tem as maquetes que a gente precisa fazer as flores tudo muito antes, para que seque, para quando a gente for montar a maquete, ela já esteja seca. Tem maquetes que tenham muita modelagem, tipo bonequinhos, né? Que é tudo feito antes, para quando a gente fizer a maquete, a gente só chegar e colocar os bonequinhos ou as flores lá em cima da maquete, para terminar toda a parte de decoração dela. Então, a gente usa isopor, pasta americana, alicate, tesoura, alisador de bolo. A gente usa touquinha para não cair cabelo, porque a gente não só trabalha com a maquete. A gente trabalha com maquete e a gente trabalha com bolo também. Então, a gente precisa de um ambiente limpo, que não tenha sujeira nenhuma. E os dias que a gente está trabalhando com maquete, a gente usa o mesmo procedimento, porque as nossas maquetes também têm que ser limpas. Então, a gente usa touquinha, usa uniforme, né, usa avental, todo o aparato. Tanto assim, aniversário, quanto casamento, quanto infantil, quanto empresa, né? Então, assim, é bem diversificado. O que tem saído muito, muito mais são os aniversários. Os casamentos saem também, mas os aniversários são mais fortes. A confeitaria artística, ela com certeza ela é uma arte. Eu não falo nem a confeitaria artística, eu falo a confeitaria mesmo, quando você trabalha com primor, com capricho, né? Tem que ter amor envolvido, tem que ter atenção, tem que ter dedicação. Porque não adianta você só querer fazer, você tem que se dedicar. Quanto mais você faz, melhor você fica. Só trabalha aqui na empresa quem realmente ama o que faz. Se você não ama, você não consegue transmitir o que você está fazendo para o cliente. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.